Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal da ClickGeo no YouTube, o principal canal do Brasil de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Eu sou o professor Daniel Maciel e vou mostrar para vocês e mostro para vocês aqui dentro do canal da ClickGeo tudo sobre R, programação em R voltado para geoprocessamento e sensoriamento remoto. E além disso, pessoal, aqui vocês vão encontrar bastante coisa sobre QGIS, sobre geomarketing, sobre imagem de radar e também sobre Python aplicado para geoprocessamento e sensoriamento remoto. E hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como trabalhar com um gráfico de Sankey para analisar mudanças de uso e cobertura do solo usando a linguagem de programação R. Então, vamos lá para o vídeo de hoje, pessoal. E hoje a gente vai aprender uma coisa muito legal de se fazer aqui dentro do R, que é como fazer um gráfico de Sankey. Mas tá, Daniel, o que é isso, né? Ó, vou abrir aqui no QGIS, pessoal, para vocês verem o que a gente vai fazer hoje e qual que é a grande ideia disso aqui. Imagina que eu tenho aqui duas matrizes, duas imagens, né, dois rasters, cada um representando uma classificação de uso e cobertura de solo de um ano. Então, ó, isso aqui é uma classificação para 1985 e isso aqui para 2015. Como que eu faço se eu quiser analisar como essas mudanças ocorreram, o que virou? Quantos pixels que eram, por exemplo, pastagem viraram uma classe de agricultura? Como eu faço isso? Uma opção que a gente tem é fazendo uma coisa que a gente chama de matriz de transição. Então ela vai contar, uma matriz, quantas classes eram de determinado pixel e para que classe ela foi. Só que uma matriz ela não é tão visual assim. Então o que a gente usa muitas vezes é isso aqui, que é o gráfico de Sankey, que ele coloca basicamente o gráfico de fluxo, essas transições. Tá? Então isso ajuda muito a gente conseguir entender e ter uma figura que sumariza aquilo tudo, essas transições. E a gente vai ver como fazer isso aqui dentro do R agora. Beleza, pessoal? Ó, a gente vai deixar aqui na descrição para vocês, gente, um link para baixar com os dados que a gente vai usar, tá? Então, tem um Google Drive, tem dois dados, vocês extraem, são duas imagens e extraem ela para algum lugar, tá? E a gente vai usar elas para rodar e para analisar aqui agora. Vocês, claro, podem usar outros dados de classificação que vocês tenham aí de 2 anos diferentes também, tá? Então, ó, vamos lá, carregando os pacotes. Então, eu vou carregar o pacote chamado OpenLand, tá? Que é o pacote para fazer o Sankey. Eu vou carregar o Terra para poder abrir as imagens, tá? Então, ó, carregando as imagens. Opa. Eu vou falar aqui, ó, img igual rast, tá? C. Eu vou vir aqui em Map Biomas. Vou colocar o 1985. Então, pessoal, veja que eu estou botando o caminho de onde os meus dados estão, tá bom? E carrego. E posso dar um plot aqui para a gente dar uma analisada. Vamos ver que são duas imagens, uma para 85 e outra para 2015. Beleza, pessoal? Então, ó, uma coisa antes que eu vou fazer é falar o que para ele. Eu vou transformar, às vezes eu tenho valores que são 0, tá? Valores 0 em NA. Eu vou fazer essa transformação para eu evitar a classe 0 aqui dentro. Então, eu vou fazer o quê? IMG. Quando o IMG for igual a 0, ele vai receber NA. Tá? Então, eu faço isso. E agora eu posso fazer o que a gente chama aqui de criar a matriz de contingência. Tá? Matriz de contingência. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar aqui img underline cg de contingência, tá? E eu uso a função contingência table, tá? E aí eu preciso dar para ele o quê? Input raster igual. Eu vou transformar, né, o meu raster para um objeto, o meu stack que estava do pacote terra para o pacote raster, tá, pessoal? E vou falar qual que é a resolução, ó. Pixel Resolution 30, tá? Porque é Map Biomas Landsat. Tá joia? E eu posso analisar, ó. Se eu abrir essa minha matriz de contingência, eu vejo que eu tenho aqui o período, tá? Ó, 1985 a 2015, a classe que tem o valor de 1, o que era 1 e continuou 1, foram 88,5 km². Ou seja, 98 mil pixels. Cada pixel tem 900 km². Na conta, eu tenho quase 100 km², que era a classe 1, continua a classe 1. Tá? E assim por diante. Essa é a interpretação que a gente tem dessa matriz.
Aqui eu tenho, ó, Category Value, Category Name e Color. Category Value é o valor do pixel. Isso aqui são dados map biomas, então é a classe 1, 10, 15 map biomas, tá? Se não me engano, coleção 5. Então se você estiver usando outra coleção, se a legenda mudar ou se for os seus dados, isso aqui vai mudar, tá, pessoal? Category Name, nomes aleatórios e cores aleatórias. Então eu posso mudar, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, IMG, vou dar minha matriz de contingência, tá? E vou falar para ele o quê? Em Table Legend, Category Value, eu vou mudar. E vou colocar as classes lá do map biomas que eu tenho. Então eu vou botar S-Factor. E é floresta, não floresta, pasto, agricultura, aquele mosaico de agricultura e pastagem, urbano e água. Então são 7 classes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E dou um Ctrl Enter, tá? E aí agora eu também vou fazer o quê? IMCG, eu vou alterar as cores. Opa. Table Legend, Color. E aí eu vou dar um Ctrl C aqui que eu peguei as cores lá do mapa biomas, tá? Então, ó, eu peguei a minha colinha aqui, tá? Mas vai estar no script que a gente mandar para vocês, viu, gente? Então você consegue baixar aqui também e ver no script. Atualizo. E aí eu posso rodar o meu plot SK. Eu vou criar um objeto, SunKeyLand, dataset igual o meu IMGCG, tá? Aí eu vou pegar o LULC OneStep e Legend Table IMGCG. Aí eu vou botar o Table Legend. Opa, acho que ó, coloquei Category Value, Category Name aqui, ó. Então vamos fazer o quê? Vamos ter que rodar de novo. E aí a gente continua. E aí sim a gente pode plot SK e a gente consegue ver. Viram, pessoal, que o erro que apareceu ali, ó, ele já falava pra gente o que estava acontecendo, ó. Ele falou o quê? Ó, o X é do tipo inteiro e o Y é do tipo factor. Por quê? Porque eu tinha alterado aqui, ó, em vez de botar a legenda correta, eu tinha botado o valor para um número, para um fator. Então ele não entende. Então a gente sempre, quando aparecer um erro, vocês voltem para conseguir entender o porquê que deu errado. Mas vamos aqui para o SunKey, pessoal. Olha que interessante. Então esse aqui é o resultado. O que a gente consegue perceber por aqui? Então, eu tenho essa primeira parte aqui, que é o dado de 1985, tá? No lado esquerdo. E no lado direito, de 2015. Então, ó, se a gente parar o mouse aqui no agricultura, a gente vai ver que tinha 143 km² de agricultura em 1985. E isso aqui aumentou para 319. Por exemplo, ó, na área de pasto, eu tinha 719 km² em 1985. 186 viraram agricultura. Ó. Olha onde esse fluxo está mandando. Esse fluxo manda para cá. Por exemplo, floresta teve bem pouco que virou agricultura, ó, quando eu passo o mouse. Tá? Isso é uma coisa boa, né? Alguma coisa de pasto continuou pasto, então a gente teve algumas mudanças bem pequenas. Né? Algumas mudanças elas são mais, talvez, conta de algum erro de classificação, ou seja, que é muito pouquinho a diferença que eu tenho. Mas, por exemplo, aqui, ó, floresta foi bastante coisa, continuou floresta. Acho que a área até aumenta, né? Quando a gente faz, ó, 159 em 2015, 105. Então, quase 50 km² aí, quase de aumento. Então, essa é a ideia desse tipo de gráfico, porque eu consigo ter uma ideia dessas mudanças e consigo botar isso num gráfico visualmente. Então, é muito mais fácil do que se eu tivesse, por exemplo, igual a gente viu aqui, ó, uma matriz mais ou menos nesse sentido. Que é mais difícil a gente ver em tabelas, tá, pessoal? Então essa é um pouco da ideia que a gente tem na hora de criar esse tipo de gráfico aqui no R. Tá bom, pessoal? Então é isso. Lembrem-se, pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever aqui no nosso canal, no canal do YouTube, de entrar lá no nosso Instagram, tá? No radar.gel. E fiquem ligados que a gente vai trazer bastante conteúdo de R, sensoriamento remoto aí para vocês. Beleza, pessoal? Até uma próxima.